Então, o que acontece? Como a escola integral, ela tem já muita coisa para fazer, né? E assim, é bem complexo, ainda mais que está todo mundo viciando, né? Assim, e é bem difícil mesmo, não adianta a gente querer florear o negócio, que o negócio não é brinquedo. Então, para facilitar, né, para as escolas trabalhar, eu fiz assim, ó, do projeto. Eu coloquei assim, mais ou menos fixo, porque as oficinas, elas não podem ser amarradas. Elas têm que se trabalhar de acordo com a necessidade da escola, com aquilo que a escola tem condições de trabalhar. Então, o que acontece? A única coisa que eu deixei mais ou menos amarrado, que eu queria que as escolas fizessem, que não abrisse mão, fosse das oficinas de matemáticas e o letramento. Isso aí eu deixei meio amarrado para ninguém fugir muito disso aí, que é para poder ajudar na questão da alfabetização. Lógico, bem claro que é oficina e letramento totalmente de forma lúdica, para não virar outra aula de reforço, senão, se a gente não cuidar, vira outra aula de reforço, aí fica massacrante, correto? No mais, eu coloquei arte e cultura, que aí eles vão trabalhar dentro de arte e cultura, eles vão trabalhar aquilo que eles têm disponível, que é o quê? É teatro, é dança, é música, eu gosto de ter aula de violão, entendeu? Toda uma ramificação dentro dessa vertente de arte e cultura. Quando você pensa em arte e cultura, você pensa em arte e cultura voltada para Arte e cultura voltada para a formação do ser humano no todo. Por exemplo, qual é a cultura que você trabalha? Dentro da escola, nós trabalhamos a cultura indígena, até por causa da Lei 11.045, nós trabalhamos a cultura indígena, nós trabalhamos a cultura no geral mesmo, até porque a gente foca muito na questão de trabalhar a criança, a identidade da criança. Eu sempre volto muito para isso. Então, para trabalhar essa questão da identidade da criança, a gente colocou o projeto de vida. Por quê? Vai trabalhar essa questão assim, o que eu quero ser quando eu crescer? Né? Quem sou eu? Né? Você se vê como negro? Às vezes perguntam assim, quem acha que é negro? A gente faz a pergunta e tem que dizer assim, eu não sou. Então assim, eles têm que entender, eles têm que ter essa noção e trabalhar a identidade da criança, entendeu? Então assim, a gente volta muito para isso. E a escola integral, ela tem assim, essa obrigação, praticamente, de trabalhar isso dentro da escola, com cada indivíduo que se encontra lá dentro. Eu coloquei também aqui a inclusão digital. Por quê? Porque isso é necessário. Então, na escola, eles vão trabalhar, tem os computadores, a sala de computação. Então, o professor vai desenvolver um projeto para trabalhar lá dentro, né, dentro das oficinas. Essa questão da inclusão digital. Ciência e tecnologia. Nós vamos trabalhar com o laboratório móvel de ciência. Nossa cidade tem, graças a Deus, né? As escolas, todo mundo tem os laboratórios móveis, então vai trabalhar na questão da ciência. E atividades esportivas. Por que atividades esportivas? Porque dentro disso aí, eu vou trabalhar judô, karatê, eu vou trabalhar xadrez, eu vou trabalhar várias coisas que estão relacionadas à atividade badminton, igual tem lá a mesa de ping-pong, dentro dessas atividades esportivas, para o quê? Para não se repetir novamente educação física, que já tem nas bases curriculares, né? Então tem que ser diferente. E assim por diante. E aí, o que eu fiz? Esses projetos paralelos que tem, igual eu te falei, para poder não sufocar, eu fiz assim. Uma vez, a gente vai ser dividido por bimestre. No princípio, eles vão escolher qual projeto que eles vão querer trabalhar durante o bimestre. Então, no primeiro bimestre, eles podem trabalhar um projeto, no segundo outro, no terceiro outro, no quarto outro. São 4 projetos que eles vão escolher o que eles vão trabalhar por bimestre, que aí pode trabalhar durante a manhã, na base curricular, e pode trabalhar nas oficinas, que é uma interação. Professor, eu fiz aquela pergunta sobre o que você trabalha com cultura e sobre identidade, porque eu sou uma pessoa muito bairrista, tá? No sentido de que, quando a gente fala de cultura e identidade, a gente tem que pensar, qual é a nossa cultura? Como eu me entendo enquanto ser humano rondoniense, enquanto cidadão rondoniense?
falo isso porque a nossa história, a história, eu falo nossa história, a história do nosso estado, porque eu me sinto rondoniense. A nossa história, ela é uma história muito bonita. Ela é uma história de luta e não à toa de pioneiros. Então, isso precisa ser trabalhado nas nossas escolas. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um livro de geografia voltado para os anos finais do ensino médio, junto com outros 3 professores, que eu pude conhecer, estudar e andar todo o estado. Mas não como turista, mas sim como pesquisadora. Conhecer todo o estado e a história desse estado e a geografia desse estado. Coisa que eu sei que não é trabalhado em muitas salas de aula. Então, quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de identidade, vocês precisam pensar na nossa identidade, na nossa cultura. É só para vocês refletirem um pouco sobre isso. Alimentação, né? Quando eu falo de cultura, é alimentação, é música, tudo que envolve o nosso processo cultural. Formação de professores no contexto da educação integral. É um ponto importante, não é? Eu trouxe uma provocação para vocês aqui, porque os nossos professores eles também não são formados para isso. A dificuldade que nós estamos tendo aqui, a oportunidade que nós estamos tendo aqui de estudar um pouco sobre educação integral e tempo integral, essa dificuldade ela é muito mais nítida aos nossos professores. A gente percebe essa dificuldade. Resistência ainda. Existe resistência, muita resistência, mas por quê? Por conta da dificuldade. A dificuldade é um processo trabalhoso, tá? Porque ele leva você a pensar. Como a professora de matemática aqui falou, ela disse, olha, é muito fácil no dia que eu estou cansada chegar em sala de aula e mandar os alunos abrir um livro e fazer uma atividade. Mas quando eu estou pensando neste conteúdo, trabalhado de forma integral com os meus alunos, ele é muito mais complexo. Eu, enquanto professora de língua portuguesa, eu trabalho um conto com os meus alunos, eu levo eles para um laboratório, para uma biblioteca, e dizer, olha, hoje nós vamos trabalhar na biblioteca, vocês vão pesquisar nos livros o que significa o conto. Quem é o autor desse conto? Nós vamos também fazer essa atividade aprender a pesquisar. Nós vamos para laboratórios de informática. Tem um professor de história que ele se veste, por exemplo, lá na escola. É realidade, tá, gente? Um professor que muita gente que é do Rio Crespo conhece. Por exemplo, quem é do Rio Crespo conhece o professor o Jefferson. Quando as aulas dele é bem diferenciadas, assim, aí ele trabalha também no cursinho. E lá tem as fantasias, tipo homem pré-histórico, homem não sei o quê, homem não sei o quê. Aí cada personagem, ele vai dar aula para falar do homem pré-histórico, ele vem vestido assim, aí os alunos, tipo, gostam muito. Então, assim, quando ele faz essas aulas diferenciadas, é bem legal, os alunos curtem bastante. Ele sempre procura inovar as aulas dele. Fica muito mais interessante uma aula assim, não é? É muito maçante quando a gente está apenas falando. E hoje os nossos alunos, quer queira, quer não, eles estão em outra realidade. Muitos alunos, hoje vê um influencer como uma pessoa que ensina melhor do que um professor em sala de aula. Eu estou falando isso na realidade, tá? Então, quando a gente fala de formação de professores, eu estou falando de uma atividade que ela precisa ser pensada, desenvolvida, e não só implementar a educação integral em tempo integral, mas os nossos professores eles também precisam ser formados. Mas, Cíntia, vai haver alguma formação de professores pelo Ministério da Educação? Provavelmente, mas a gente não sabe quando isso vai acontecer. vai ser igual e vocês vão esperar por isso? Não. Já acabou. As escolas que vocês estão trabalhando com o projeto, o ideal seria que vocês que estão aqui disseminassem esse conhecimento.
Mas santo de casa não faz milagre, não. Deixa eu ver só uma horinha aqui. Não é, você vai um pouco de observação. Gente, pelo tempo que nós havíamos calculado, vai dar tempo. Eu vou liberar vocês agora para o coffee break, tá? 15 minutinhos. Prioridade. E retornamos para dar continuidade e finalizar o módulo 1. O banheiro que é prioridade, né? Professora aqui, Castanheiras, professora. Não lembro o município. Ela conversou tanto comigo aqui, gente. Sim, Nova Brasilândia. Ela está mostrando umas fotos aqui que são trabalhadas com atividades que são trabalhadas na escola lá no município de Nova Brasilândia. E eu achei super interessante. Às vezes a gente trabalha com educação integral, mas a gente não sabe. Às vezes a gente trabalha com educação integral, desenvolve algumas habilidades no nosso aluno, mas a gente não sabe quais essas habilidades elas estão sendo desenvolvidas e quais a gente precisa melhorar. Então, o que nós queremos que vocês pensem? Pensem essa matriz curricular, a parte comum, a parte diversificada. Escolham uma disciplina e com quais programas, né, quais as atividades vocês fariam essa integração. Olha, Cíntia, eu vou trabalhar... Deixa eu ver aqui. Na escolinha lá de Nova Brasilândia tem a parte que as crianças elas fazem a escovação, né? Então dá pra gente trabalhar ali meio ambiente. A importância da água, de economizar água, né? Dá pra gente trabalhar a questão da higiene. Então eu queria que vocês... Eu posso relacionar isso com o quê? Com a disciplina de biologia? Eu posso trabalhar isso com a disciplina de língua portuguesa? Eu posso trabalhar isso com matemática? Como eu vou trabalhar? Tá? Como o professor pode trabalhar isso? Tudo certinho? Alguma dúvida? Aí depois vocês vão apresentar pra gente aqui. Alguma dúvida? Eu posso pegar qualquer contexto para adequar? Você vai trabalhar dentro do contexto da sua matriz curricular. Sim, aí eu posso pensar uma atividade aleatória para adequar. Não. Você vai pegar a parte diversificada. O teu currículo tem a parte diversificada? Tem, e você vai pegar a parte comum do teu currículo. E você vai fazer a relação entre os dois. Ah, entendi. Tá? Não é pegar qualquer atividade não, tá? Tem que fazer a relação entre a parte diversificada e a parte comum do currículo. Como trabalharia, por exemplo, Mais uma história, atividade. a dança? É que às vezes a gente pensa a matriz curricular, mas na hora de desenvolver lá, existem as dúvidas, ou a gente faz sem pensar o que vai ser desenvolvido, como pode ser desenvolvido, a integração dessas disciplinas. Trabalhar com a mulher. 30 minutos? Ó, vocês vão ter tempo, eu acho muito tempo, né? Conseguem fazer isso em 20 minutos? Eu propus 30, ela falou que era muito. Ela falou que era muito. É porque eu queria que... eu vou escolher alguns municípios aqui para vir aqui à frente para apresentar para a gente.